E o Fernando Schiller está aqui conosco, cientista político, e o assunto não poderia ser outro com o Schiller, né? O Supremo Tribunal Federal. Ô Schiller, tudo bem que onde entra o ser humano não há perfeição. O ser humano não é perfeito. Agora, ministros do Supremo, que têm a última palavra sobre tudo, são os guardiões da Constituição, têm notório saber jurídico, deveriam ter, e ilibada a reputação. Enfim, eles são creme de la creme. Não pode contribuir para a insegurança jurídica do país, né? Como é que você vê essa questão aí? Como é que você vê essas posições de ministros do Supremo? Bom dia. Tudo bom, Zé Paulo? Olha, eu diria o seguinte, que o Brasil hoje vive o mundo do direito no Brasil vive uma tensão, que não é de hoje, evidente, mas vem se acirrando com o tempo entre, para simplificar aqui, duas grandes visões do direito, percepções do direito. Quer dizer, um lado é o chamado garantismo jurídico, ou seja, foco no processo, foco nas garantias. E aí, evidentemente, o ministro Gilmar Mendes tem sido uma espécie de protagonista, de porta-voz dessa posição. E, de outro lado, o chamado consequencialismo jurídico, exatamente esse ponto que tu tocaste. Quer dizer, qual é a consequência que uma decisão como essa da Suprema Corte gera, né? À medida que ela mexe com o passado, ela mexe com o sistema jurídico como um todo, ela cria, obviamente, muita incerteza, como é que isso vai ser aplicado, isso foi definido lá, quer dizer, como é que vai ser disciplinado, enfim, como é que vai ser modulada essa decisão, se ela vai valer para o passado, em que circunstâncias, e especificamente o tema da Lava Jato, né, que não é pouca coisa. E aí vem o problema da pressão popular. A Lava Jato é um problema eminentemente político, né, tem apoio da sociedade. Vamos lá, pressão da sociedade nesse tipo de decisão tem dos dois lados. Eu assisti ontem o voto do ministro Marco Aurélio Mello, e ele falou lá, ele compôs com a minoria, quer dizer, ele foi contra essa alteração no regramento das alegações finais. Diz, entre outros argumentos que ele utilizou, o primeiro argumento que ele utilizou é o seguinte: não está na lei, quer dizer, então nós estamos criando uma legislação nova, isso não tem no ordenamento jurídico brasileiro, portanto nós estamos criando uma legislação nova e fazendo ela retroagir. Com isso, nós estamos criando um problema. Ele usou uma expressão que pareceu muito forte, ele disse, é um jeitinho brasileiro que nós estamos criando. Cá entre nós, isso poderia valer para muitas decisões que o Supremo está tomando, né, nos últimos anos. O Supremo, quando o Supremo restringiu lá o foro privilegiado, era uma gambiarra, era um jeitinho. Ele criou uma legislação que não existe, tá certo? Quer dizer, que crimes apenas cometidos durante o mandato que tem a ver com o mandato. Aí a sociedade aplaudiu, todo mundo gostou, ninguém reclamou. Quer dizer, eu reclamei, né? Mas quase ninguém reclamou. Quer dizer, então é muito uma Corte Suprema não pode não pode seguir o furor popular, o furor das redes sociais, né? Ontem o Supremo, na minha opinião, neste ponto, tomou uma decisão corajosa, quer dizer, ele foi contra o clamor popular, ele foi contra o barulho das redes sociais e tomou uma decisão que tem fundamento jurídico. Como eu disse, não existe uma entidade supranatural, metafísica, para dizer o que é justo e o que não é justo. O que é correto ou não é correto no mundo do direito. Você tem interpretação. Não é? Você tem 8 ministros do Supremo que consideram, né, que tomaram essa decisão. Né? Cá entre nós não são amadores. Eu não gosto muito de teoria da conspiração, não acho que haja. Eu não consigo imaginar que 8 ministros do Supremo estejam conspirando para soltar o ex-presidente Lula. Obviamente tem interesse ali dentro, tem visões políticas. Tem jogos de pressão, tem idiosincrasias pessoais, tem amizades e inimizades, tudo isso tem, né? Mas quando se forma uma maioria sólida, né, com 8 ministros, um tema que tem fundamento jurídico, né? Ontem a gente comentava até no jornal com o Rafael, e eu escutava vocês hoje, o próprio Rafael referiu esse argumento que eu acho interessante, quer dizer, a Suprema Corte, ela é fiel à Constituição, quer dizer, então se ela detecta que houve um erro lá na Lei das Delações Premiadas de 2013, que a lei não previa essa hierarquização do delator, né, do réu delator e do réu delatado, e essa interpretação que o réu delator, de alguma maneira, ele passa a funcionar como uma parte ou, de alguma maneira, um assistente de acusação, do lado da acusação, porque ele faz um acordo com o Ministério Público. Quer dizer, então ele passa a compor de alguma maneira a peça acusatória, e aí pelo princípio do contraditório, né, da ampla defesa, que está no artigo 5º da Constituição, então é um princípio constitucional,
E nós estamos falando, não é uma corte legal, é uma corte constitucional. O Supremo é uma corte constitucional, ele é fiel à Constituição. Então, se ele identifica que há um equívoco, né, na legislação, né, há o ferimento de um princípio constitucional, né, nós devemos exigir que a Suprema Corte atue. Então, eu diria assim, eu não estou aqui, vocês conhecem meu estilo, eu não estou aqui tomando posição, porque nem importa a minha posição nisso. Eu estou dizendo, olha, tem lógica jurídica isso. Né? Só que aí criou um problemão. Qual é o problemão? Como é que modula isso? O ministro Barroso, ainda na semana passada, ele disse, olha, quem sabe vale para frente, né, para exatamente não criar essa insegurança jurídica. O problema é que é um princípio, né, da jurisprudência, do direito, quer dizer, que quando você introduz uma nova norma penal, quer dizer, ela vale retroativamente. As defesas podem alegar, né, que foram cerceadas, que foram prejudicadas, os seus clientes, enfim. É matéria de justiça isso. E aí entra o problema da modulação. Ontem a discussão final, que eu pude assistir, que foi muito interessante, entre o ministro Lewandowski e o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli diz, olha, não é modulação, é simplesmente um recuo temporal. E para isso não precisa lá a aprovação por 8 votos. Né? Como o ministro Dias Toffoli percebeu que hoje não teria essa maioria, pelo menos, primeiro porque o assunto não é consensual, né, não tem esses 8 votos para modulação, essa modulação que ele sugeriu, ou seja, a defesa deve ter pedido na primeira instância para que as alegações finais fossem, né, hierarquizadas e tem que comprovar o prejuízo. Né. Tem até uma certa contradição, porque nós vamos criar uma diferenciação de direito. Então, as defesas que pediram lá na primeira instância, considerando que a lei não existia, então imagina, a defesa deveria ser uma espécie de presciente, assim, a lei não existe. Então aí não há um direcionamento, Schiller? Você não vê um direcionamento nisso? Eu acho que nós vamos ver isso na modulação. Não é? Na modulação é que vai ser decidido isso. Porque se valer esse princípio de que é preciso demonstrar a nulidade, ele inclusive busca lá no Código do Processo Penal, artigo 563, que diz: nenhum ato será declarado nulo se a nulidade não resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa. Agora, como é que prova isso? Né? Se a defesa diz o seguinte, olha, o meu réu foi aqui acusado, esse delator está mentindo, está dizendo coisas que não correspondem à realidade, só que se eu não tenho condições de estabelecer o contraditório, o juiz pode ser induzido a formar sua convicção sem as minhas alegações, sem que esses argumentos sejam rebatidos pela defesa. Então tem lógica jurídica isso, evidentemente que tem lógica. Agora, evidentemente, cria essa enorme insegurança jurídica, não é popular, tudo a gente, por isso, e pelo fato de que tem baixo consenso, que tem que ter 8 votos para modular isso. Não é? Alguns juristas, inclusive, consideram o seguinte, não tem como modular direitos prerrogativas de indivíduos na ação penal da defesa. Quer dizer, é um direito, ele pode requisitar o exercício desse direito, pode entrar com pedido de habeas corpus. É o que a gente vai ver aí na modulação. O problema é que o Supremo criou um enorme pepino aí que vai ter que ser resolvido.